eu acho que a gente tem ações dentro e fora do ambiente escolar. Dentro do ambiente escolar, eu acho que a gente precisa agora trabalhar contra a invisibilidade de determinados alunos. É muito comum que a escola não consiga, até pela dinâmica que ela está incluída, especialmente as escolas públicas, ter um tratamento, um trabalho mais individualizado com os alunos. Então, a primeira coisa que a escola deveria fazer é formar seus professores, ou as secretarias deveriam fazer, formar os professores para identificarem casos de comportamentos que parecem um pouco diferentes. Aquele aluno que passou a se comportar de forma diferente, ou eventualmente que já se comporta de forma distinta do que se comportava antes. Está um pouco mais calado, ou demonstra uma irritação um pouco fora do usual. Esse é um primeiro caminho, que é a formação dos profissionais, né? O segundo ponto é a gente trabalhar para que a gente tenha também a escola como um lugar de confiança, estreitar essas relações de confiança entre os profissionais da escola e entre estes e os alunos. Muitas vezes o estudante tem uma dinâmica familiar que lhe impede de conversar livremente com os pais sobre problemas que ele está vivendo. A escola pode ser um lugar em que ele vai poder se abrir, mas para isso a escola precisa se preparar também, né? E como ela pode se preparar? Montando grupos de alunos, os alunos conversando com os outros, sendo mentores dos outros estudantes. De alguma forma também você ter uma mentoria de professores com os alunos. Isso é muito difícil porque os professores têm uma série de atividades, por isso as secretarias precisam ajudar as escolas a se organizar. Mas é possível, talvez, a gente trabalhar para que parte da jornada do professor seja utilizada para mentoria de alunos, especificamente, para que eles possam discutir os projetos que os alunos têm, como é que eles estão caminhando na aula, nas disciplinas, estão aprendendo, se não estão, se tem mais dificuldades em uma área do que em outra. Enfim, acho que a escola se aproximar dos estudantes. E uma terceira vertente é a gente trabalhar com as famílias. A gente sabe que os pais dos alunos, hoje, eles têm uma vida muito complexa. Muitas vezes demoram muitas horas no transporte público ou transporte privado de casa para o trabalho, do trabalho para casa, 1, 2 horas. Então, aí já são 4. Aí tem a jornada de trabalho e muitas vezes tem pouco tempo para estar com os filhos fora do fim de semana, né? Então, acho que a escola poderia também trabalhar mecanismos de passar informações para os pais sobre como estão os seus filhos e criar mais oportunidades para que os pais e filhos convivam junto na escola, eventualmente nos fins de semana ou em horários alternativos. Em vez de buscar os culpados, a gente tentar olhar as causas, né, que são múltiplas, né? A gente tem hoje uma sociedade que está mais fragmentada, a gente vem de uma pandemia onde as pessoas se desacostumaram a conviver entre elas, né? Muitas delas fechadas em casa, só com a família, enfim. A gente tem uma idade, que é essa idade entre o fim da infância e a adolescência, que tem uma série de complexidades, e a gente hoje está num mundo hiperconectado. Então, de um lado, uma situação mais dura como essa, ela não é fruto de um rompante exclusivo, ela vem sendo construída ao longo do tempo. Por isso que é importante que esses estudantes não sejam invisíveis para nós, né? Que a gente consiga olhar para todos. Acho que tem uma segunda questão, que é a questão relativa a redes de ódio que existem, né? E que de alguma forma são frequentadas e que a gente não consegue muitas vezes localizar. Aí sim, eu acho que mais do que o policiamento no entorno das escolas, que dificilmente só o Estado de São Paulo tem, só a rede estadual de São Paulo tem milhares de escolas, então dificilmente a polícia vai conseguir dar conta de prevenir uma situação como essa. É um trabalho de investigação sobre essas redes, para monitorá-las, para verificar. A gente sabe que muitos dos casos que aconteceram
no Brasil mais recentes, quase todos eles, na verdade, eles foram, de alguma forma, construídos em diálogo nessas redes, em que o menino dizia que, olha, eu estou planejando, deve ser amanhã, estou procurando uma arma, fiz isso, fiz aquilo, será que essa arma é boa ou não? Enfim, acho que esse tipo de monitoramento, ele é fundamental. Mas nada disso substitui o fato de que a gente precisa fazer com que nenhum aluno, nenhum estudante nosso, ele seja invisível. Que às vezes aquele menino que está, aquela pessoa que está mais quieta, ela talvez esteja precisando de um apoio. A gente precisa, e ela precisa ter confiança na escola, confiança que às vezes ela não tem em casa, para contar o que está vivendo. A gente sabe que, muitas vezes, uma vítima de bullying, ela aguenta aquilo por muito tempo sem contar para ninguém, né? Então, a gente precisa construir esse ambiente de confiança.